Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina de Jovem, Lições de Fé, Liderança no livro de Josué. E o tema da nossa lição é Jericó, que está aí, Missão Impossível. Vamos ver a história de Jericó hoje e como o povo israelita conseguiu invadir Jericó através de Deus. Como que Deus deu Jericó na mão do povo de Israel. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por essa chuva que está chovendo. Te agradeço, Pai, pela vida, pela saúde. Pai querido, te agradeço também pela lição que vamos estudar agora. Senhor, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição. Que Teu Santo Espírito esteja em nossos corações, nos ajudando a entender, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos para a lição, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Missão impossível. Você já se sentiu chamado por Deus para enfrentar uma missão que parecia impossível? A história da queda de Jericó se tornou um símbolo de esperança para todos que confiam no Senhor. Um convite para deixarmos Deus agir de verdade. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos depararemos com nossa própria Jericó. Localizada na entrada de Canaã, Jericó era uma cidade fortificada para bloquear qualquer exército. Seus moradores estavam em alerta contra Israel, pois haviam ouvido falar da saída do Egito e da travessia do Mar Vermelho, que está lá em Josué 2, verso 10. Como Israel passou 40 anos no deserto, Jericó teve tempo de sobra para se preparar, reforçou suas defesas, estocou suplementos e se armou para um possível cerco. Israel não tinha um exército experiente, nem equipamentos capazes de derrubar muralhas. Aos olhos humanos, as chances eram mínimas. Nós que conhecemos a história, já sabemos como tudo termina. Mas, naquele momento, Josué não via saída alguma, sem a ajuda de Deus. Seria um desastre, por isso ele se afastou para orar. Enquanto orava, Josué foi surpreendido por um guerreiro com espada desembaiada. Atônito, perguntou: "Você é dos nossos ou dos nossos adversários?" Josué 5:13. A resposta foi inesperada. Não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor. Imediatamente Josué se ajoelhou e o adorou. Assim como aconteceu com Moisés diante da sarça ardente, o príncipe do exército ordenou que Josué tirasse as sandálias, pois estava em terra santa. A mesma coisa que aconteceu com Josué. Quando esse príncipe do exército viu Josué, falou: "Tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo." Quem que era esse príncipe que aceitou a adoração? Se fosse um anjo ali, o anjo não aceita adoração. Ele aceitou. Esse príncipe do exército do Senhor é Jesus Cristo, que falou com Moisés na sarça ardente, que falou para Moisés: "Tire as sandálias também, porque o lugar que você está é santo." Mesma coisa que aconteceu com Josué. O príncipe do exército do Senhor
é Jesus Cristo, o Deus Filho. Foi então que Deus revelou o plano de batalha durante 6 dias. Os sacerdotes tocariam as trombetas enquanto carregavam a Arca da Aliança, e os soldados marchariam ao redor da cidade, uma vez por dia. No 7º dia, dariam 7 voltas, tocariam as trombetas, e ao final todo o povo gritaria. O que você acha desse plano? Vamos lá para a parte de segunda-feira. As muralhas vêm abaixo. Quando Israel se viu diante dos exércitos do faraó no Mar Vermelho, Deus deu ao povo uma mensagem simples e poderosa: o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E ele cumpriu a promessa, abrindo o mar e destruindo os egípcios. Anos depois, diante da fortaleza de Jericó, Deus quis ensinar à nova geração uma lição parecida. Israel não precisaria cercar a cidade por semanas, nem elaborar uma estratégia militar sofisticada. Em vez disso, deveria simplesmente seguir o plano de Deus. É fácil imaginar a tensão crescendo em Jericó, enquanto os moradores observavam dia após dia aquela estranha procissão marchando ao redor da cidade. Segundo Raabe, todos já tinham ouvido falar do Deus de Israel. Está lá em Josué 2, verso 11. Sabiam que ele não era como os deuses impotentes de Canaã. No 7º dia, a ansiedade aumentou ainda mais, ao verem o povo rodear a cidade, não apenas uma, mas 7 vezes. Então, no auge da expectativa, veio o desfecho. Os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou, e as muralhas quase intransponíveis desmoronaram completamente. Tudo menos uma pequena parte do muro, onde havia uma casa com um cordão escarlate pendurado na janela. De quem que era esse cordão pendurado numa janela? Essa casa com cordão? A casa de Raabe. Raabe, ela escondeu os espias de Israel dentro de sua casa. Raabe ali aceitou a fé de Deus, aceitou a salvação de Deus. Como eu falei, como vou falar agora, a salvação de Deus é para todos que aceitam. Não importa quem você é. O importante agora, neste momento, é você aceitar a salvação de Deus. Aceitar a graça de Deus como Raabe aceitou. Ela e sua família. E sua casa, quando foi destruída Jericó, a sua casa ficou intacta. Deus não destruiu a sua casa, porque ela aceitou. A graça de Deus para todo mundo. O que você tem que fazer? Aceitar. Apenas isso. Jericó caiu porque Deus lutou por Israel e porque o povo confiou no plano dele mais do que em qualquer solução humana. Quando as muralhas ruíram, Deus ordenou que os israelitas invadissem a cidade e destruíssem tudo com exceção de Raabe e sua família, por terem protegido os 2 espias, que está lá em Josué 6, verso 17. Todos os habitantes, até mesmo os animais, foram mortos. Ninguém podia pegar nada. Todos os bens da cidade eram coisas condenadas. Deveriam ser deixados como estavam, para que o acampamento de Israel não fosse contaminado. Apenas o ouro, a prata, o bronze e o ferro foram consagrados a Deus e levados para o tesouro do santuário. Como essa foi a primeira batalha de Israel em Canaã,
Tudo o que havia em Jericó foi separado para Deus, uma espécie de primeiros frutos da terra conquistada, que está em Êxodo 23, verso 19. Não era uma guerra por ambição, nem por ganhos pessoais. Foi uma batalha ordenada pelo Senhor, vencida por um milagre direto do céu, com instruções claras que impediam os vencedores de tirar proveito da vitória. Então, quem que coordenou tudo ali para o povo Israel vencer a batalha? Quem que deu Jericó para o exército israelita? Foi Deus. Deus era o guerreiro divino. Deus que estava na frente dessa guerra. Era Deus. Deus que fez aquelas muralhas de Jericó despedaçarem, cair como pó. Foi Deus. Porque Deus é que estava no comando. Se fosse por Israel, eles não conseguiriam invadir aquelas muralhas por fazer estratégias humanas. Eles não conseguiriam. Aquele comandante do exército do Senhor apareceu para Josué. Josué perguntou: você é um do nosso ou não? Ou é um dos nossos inimigos? Ele falou: não sou nenhum nem outro. Esse comandante do exército do céu veio ver se Josué estava do lado dele ou não. E qual a decisão que Josué tomou? De estar do lado do comandante do céu. E eles venceram a guerra através desse comandante, Jesus Cristo, que deu a cidade de Jericó para o exército israelita. E eles venceram, porque Deus estava no controle. Qual é a batalha que você está enfrentando? Coloque a sua batalha na mão do comandante do exército do Senhor. Coloque. E ele vai vencer. Eu não sei qual é a sua batalha, mas se coloque na mão de Deus, que Deus dá a solução certa, no momento certo, Deus te dá a vitória, como deu para o exército de Israel. Vamos para a parte de terça-feira. Operação cirúrgica. Algumas pessoas veem a conquista de Jericó como uma matança indiscriminada. No entanto, o juízo de Deus contra os cananeus foi um ato cirúrgico destinado a eliminar o mal e a preservar toda a vida que ainda pudesse ser salva. Aos cananeus foi dada ampla oportunidade de arrependimento. Mas, mesmo conhecendo os milagres de Deus, a maioria escolheu resistir. Já na primeira batalha, vemos o desejo divino de poupar aqueles que se voltassem a ele, como aconteceu com Raabe e sua família. Vocês estão vendo aí? Deus oferecendo a sua graça. E quem que aceitou a graça de Deus? Raabe e sua família. E os outros cananeus, o exército de Jericó, os outros habitantes, foram destruídos porque eles tiveram uma oportunidade de aceitar a graça de Deus e não aceitaram. Preferiram resistir. O rei de Jericó, que era para ser um rei sábio, fazer o povo aceitar a graça de Deus. Mas não, eles preferiram ficar nos seus costumes abomináveis. E Deus falou: não tem jeito, eu já ofereci a minha graça e ninguém aceitou. E vou repetir de novo, a graça de Deus está aí para nós. Você aceita ou não, é uma decisão sua. A graça de Deus é de graça, é você aceitar. Deus não cobra nada de você, Ele quer apenas que você aceite de todo o coração a sua graça e confie nele. Deus quer isso. E foi o que a Raabe fez. Raabe aceitou a graça de Deus e a sua casa foi poupada da destruição. Continuando. Entre as pessoas que o Senhor poderia ter poupado em Jericó, Raabe parecia uma das menos prováveis. A primeira informação que a Bíblia apresenta sobre ela é que era uma prostituta. A Raabe era uma prostituta. Ela deixou de ser prostituta e aceitou a Deus, aceitou a salvação. Não basta quem você é. Se você é um ladrão, se você
é um assassino. Você aceitando a Deus, se entregando a Deus, se arrependendo dos seus pecados, Deus ele te perdoa, porque a graça de Deus é para todos. Vocês lembram daquele ladrão na cruz? Um ladrão aceitou a graça de Deus e o outro zombou de Deus. Um escolheu a graça e o outro escolheu zombar de Deus. São as escolhas que você faz. Deus, ele não proíbe você a fazer escolhas. Ele criou a gente com livre arbítrio. Contudo, foi ela quem salvou os espias, israelitas, durante a missão de reconhecimento da cidade. Correndo o risco de morte, ela os escondeu em sua casa, construída sobre as muralhas. Ao recebê-los, reconheceu o poder e a soberania do Deus de Israel, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Em seguida, suplicou que sua vida e da sua família fossem poupadas quando Jericó fosse destruída. Por causa dessa fé, os espias prometeram proteger todos que estivessem em sua casa, desde que ela os ajudasse a escapar. Ao jogar um cordão escarlate pela janela, Raabe permitiu que os espias descessem pela muralha e se escondessem nas colinas. No entanto, eles foram claros. Aquele mesmo cordão escarlate deveria permanecer na janela, como sinal de que ali haveria salvação. Esse cordão simbolizava a aliança de Raabe com Israel e principalmente com o Deus de Israel. A história de Raabe mostra que Deus escolhe pessoas de todas as nações. Vamos ler aqui, Atos 10, 34 e 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então Deus aceita todos que o teme e faz o que é justo. Raabe fez o que é justo. Raabe aceitou, escondeu os espias. Raabe ali naquele momento aceita a graça de Deus. E Deus não destruiu a sua casa. A sua casa foi poupada. Deus aceita todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Embora a conquista de Canaã tenha sido um ato de juízo contra povos profundamente corrompidos, Deus sempre ofereceu chances de arrependimento. As palavras e a atitude dessa mulher revelavam a fé viva que ela carregava no coração, mesmo com um passado marcado pela imoralidade. Raabe encontrou um novo lar entre o povo da aliança e mais entrou na linhagem do próprio Messias, tornando-se parte da história do Evangelho. Mateus 1,5. Raabe representa exatamente o tipo de pessoa que Jesus veio salvar e que ele usa para abençoar outros. Vocês estão vendo aí como Raabe foi aceita por Deus? Como Raabe aceitou a salvação de Deus? Ela era uma prostituta. Ela deixou de ser prostituta e se tornou uma nova criatura diante de Deus. Raabe foi uma mulher que escondeu os espias, que ajudou os espias a escapar daquelas muralhas para levar a notícia a Josué sobre a cidade de Jericó. E Deus ali mandando a sua graça para o povo de Jericó, para o rei. Eles não aceitaram. Eles tomaram a decisão de não aceitar e Jericó foi destruída. Parte de quarta-feira, momento hipertexto. Olha só, na caminhada cristã, corremos o risco de pensar que a força do nosso braço é responsável pelas nossas conquistas. Que está lá em Deuteronômio 8, verso 17 a 20 e Salmos 44, verso do 3 a 7. Como saber o que cabe a nós e o que vem de Deus? De que maneira o Senhor
trouxe segurança e orientação a Josué antes da batalha de Jericó? E você já reconheceu a atuação divina em alguma batalha da sua vida? Você já reconheceu alguma atuação divina que Deus venceu por você em alguma batalha da sua vida? Segundo o que Raabe disse aos espias, quanto o povo de Jericó já sabia sobre os israelitas, em Josué 2, verso do 8 a 13, saber algo sobre Deus é o mesmo que confiar nele. Por que Deus proibiu com tanta firmeza que os israelitas pegassem qualquer despojo de Jericó? Agora vocês vão ver aqui, como os versículos abaixo nos ajudam a entender melhor a história desta semana. Vocês leiam aí 1 Reis 16:34, Mateus 1:5, Hebreus 11:30 e Tiago 2:25. Deus lutando por seu povo. Aí estão as passagens para vocês lerem também, que está em Êxodo 14:13 e 14, Deuteronômio 1, verso do 28 a 30, 3, verso 21 e 22, 1 Samuel 17, verso do 45 a 47, e 2 Crônicas 20, 17 e 32, versos 7 e 8. Leiam esses textos para vocês também. Participem comigo aí da lição. É muito importante a participação de vocês, que vocês leiam aí em suas casas. Vamos para a parte de quinta-feira, circuncisão e Páscoa. A queda dos muros de Jericó mostrou que as forças invisíveis conduziam aquela batalha. Josué revelou a fonte do poder. O Senhor está entregando a cidade a vocês. Josué 6,16. Por se tratar de uma batalha espiritual, Israel precisava estar consagrado a Deus. Por isso, antes do confronto, Josué preparou espiritualmente o povo por meio de 2 rituais, a circuncisão e a celebração da Páscoa. A circuncisão havia sido instruída por Deus com Abraão, como sinal da aliança entre ambos, que está em Gênesis capítulo 17, versos 10 e 11. Desde então, tornou-se um símbolo do pacto de fidelidade mútua entre Deus e seu povo. A geração que saíra do Egito havia sido circuncidada, mas os filhos nascidos durante a peregrinação no deserto ainda não haviam passado por esse rito. Em Josué 5, verso 5, Josué se apressou em corrigir isso. A renovação da prática da circuncisão representava a consagração do povo a Deus, algo essencial para a conquista. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Josué 5, verso 9. A permanência no Egito era símbolo da escravidão ao pecado e a Satanás. A lição era clara. Antes de enfrentar seus inimigos, Israel precisava ser purificado. Essa purificação só seria possível por meio da confiança em Deus, em seu poder para salvar. A circuncisão, portanto, era um ato de fé, um símbolo de entrega total ao Senhor. A celebração da Páscoa também reforçava essa imagem, lembrava aos israelitas que sem estarem cobertos pelo sangue do Cordeiro, seriam atingidos pelo anjo destruidor, que está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13 e 23. Assim como naquela noite, a salvação viria exclusivamente pelo sangue, símbolo do sangue de Jesus. Somente esse sangue poderia protegê-lo dos inimigos em Canaã e garantir a vitória. Essa consagração continua sendo essencial hoje. Nenhuma vitória sobre Satanás é possível sem fé em Cristo.
como o próprio Senhor afirmou: sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, verso 5. Somente permanecendo ligados a Jesus conseguiremos vencer os gigantes da ansiedade, do medo e do pecado. Apenas Ele, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que está lá em 1 Coríntios 5, verso 7, pode nos salvar e nos conduzir em segurança ao lar eterno. Que a nossa esperança de salvação esteja inteiramente nele. Somente com o sangue de Cristo nós vencemos Satanás. Se nós permanecemos em Cristo, Satanás não vem perto de nós, ele se afasta. Quando você pega a Bíblia, o diabo sai de perto de você. Ele sai, ele não fica perto. Quem foi que salvou os israelitas daquela praga que ocorreu na Páscoa, da morte? O sangue nas vigas, nas paredes, nas portas. O anjo destruidor passou, o anjo da morte passou e não foi aos primogênitos de Israel. Foi para o Egito. E muitos primogênitos dos egípcios morreram, porque eles não aceitaram a graça de Deus, não aceitaram a salvação. Moisés foi falar com o rei do Egito. O rei do Egito não quis dar ouvidos ao que Moisés falou. E muitos primogênitos dos egípcios morreram naquela noite. Houve grande clamor de pranto na terra do Egito. Moisés avisou, o rei não quis aceitar. Assim é hoje. Você aceita a salvação de Deus ou não? É uma decisão sua. Parte de sexta-feira, amor e justiça. A destruição total do povo de Jericó era apenas o cumprimento das ordens previamente dadas por intermédio de Moisés, relativa aos habitantes de Canaã, quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, e para as ferir totalmente as destruirás. Deuteronômio 7, verso 1 e 2. Das cidades dessas nações não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Deuteronômio 20, verso 16. Para muitos, essas ordens parecem ser contrárias ao espírito de amor e misericórdia ordenado em outras partes da Bíblia, mas, na verdade, essas foram instruções de sabedoria e bondade infinitas. Deus estava para estabelecer Israel em Canaã, para desenvolver entre os hebreus uma nação e um governo que fosse uma demonstração de seu reino na terra. Eles deveriam não só ser os herdeiros da verdadeira religião, mas também disseminar seus princípios por todo o mundo. Os cananeus tinham se entregado ao mais detestável e degradante paganismo, e era necessário que a terra fosse limpa daquilo que seguramente impediria o cumprimento dos misericordiosos propósitos de Deus. Os habitantes de Canaã tinham recebido muitas oportunidades para se arrepender. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e os juízos sobre o Egito tinham testificado do poder supremo do Deus de Israel. E agora, a destruição dos reis de Midian, de Gileade e de Bazá tinha mais uma vez mostrado que Jeová era superior a todos os deuses. A santidade de seu caráter e sua aversão à impureza tinha sido demonstradas nos juízos que recaíram sobre Israel por sua participação nos ritos abomináveis de Baal-Peor. Os habitantes de Jericó conheciam todos esses fatos e muitos deles partilhavam da convicção de Raabe de que Deus Israel e Deus em cima nos céus, embaixo na terra, Josué 2:11, embora se recusassem a obedecer-lhe, assim como os antediluvianos, os cananeus apenas viviam para blasfemar do céu
e contaminar a terra. Tanto o amor quanto a justiça exigiam que esses rebeldes para com Deus, inimigos da humanidade, fossem imediatamente destruídos. O magnífico ser que estava em pé diante do chefe de Israel era Cristo. Assombrado, Josué caiu sobre seu rosto e adorou, tendo recebido esta garantia: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Josué 6:2. Recebeu instruções para a conquista da cidade. Deus fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. A razão pela qual seu povo não tem maior força é porque confiamos demais em nossa própria sabedoria e não damos ao Senhor oportunidade para revelar seu poder em nosso favor. Se puseres sua inteira confiança nele e lhe obedecerem fielmente, Deus ajudará seus filhos fiéis em toda emergência. Ellen White, Patriarcas e Profeta, páginas 427, 429 e 430. Então essa foi a lição de jovens. Nós temos que ter confiança em Deus. Apenas isso, confiar em Deus. Se tem uma batalha que você não está conseguindo vencer, coloque-se na mão de Deus. O comandante do exército do Senhor vai vencer essa batalha para você. Ele deu Jericó nas mãos de Josué. E o povo de Israel venceu através desse comandante que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre em nossos corações. E se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!